Olá, graça e paz, Shalom Aleichem. Eu queria também explicar um pouco um texto que se encontra em Isaías 45, verso 7. Deus teria criado o mal, Deus seria autor do mal e do pecado, né? A Bíblia diz em Isaías 45, como entender então esse texto? Isaías 45, 7. Eis que faço a luz e as trevas, eis que envio a paz e crio o mal. Você lê em Êxodo 10, 21 a 23, Isaías 47, 11 e Amós 3, 6. Esse mal aí está se tratando de calamidade, destruição, fertilidade. Alguns cananitas ou cananeus, eles acreditavam, e alguns judeus também acreditavam, com relação à ordem social, dependia do relacionamento do rei com a divindade, com Deus. Ou seja, luz e trevas, paz e mal, significaria tudo aquilo que existe, que foi formado por Deus. Salmos 49, de 1 a 2. Então essa palavra eis que cria o mal era um dualismo, bem e mal, luz e trevas, da religião medo-persa, que eles acreditavam que havia um Deus do mal e um Deus do bem, que era contraposto ou se obrigavam, entravam em conflito um contra o outro. Você lê o mal no sentido genérico, né? Jó 2,10, Amós 3,6 e Romanos 11:36. Os medo-persas e alguns cananeus acreditavam que Ormuz era o espírito da luz, do bem, e Arimã era o deus do mal, da perversidade, da calamidade, juízo, julgamento sobre os habitantes da terra. Deus nunca criou o mal. Isso é uma blasfêmia, bíblica e teologicamente falando. Na verdade, por exemplo, Santo Agostinho, que é um teólogo que eu gosto muito, do terceiro do quarto século, da chamada patrística era dos pais da igreja, Deus, na verdade, ele usa o mal, ele tem total controle, e o mal não seria uma força autônoma. Você lê em Atos 2 e Atos 4. Então, o ser humano, teologicamente e biblicamente falando, ele vive no já e ainda não. Apocalipse 21 e 22, Apocalipse 3, 8 fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus criou os anjos bons, o homem bom. Aliás, Deus decretou ou permitiu o mal moral. Deus cria, por exemplo, permitiu que Nabucodonosor, Ciro, ele providenciou bem para o povo de Israel. Nabucodonosor, ele prendeu os judeus na Caldeia, na Babilônia, e Ciro foi usado como um instrumento do bem para libertar o povo. Judas, por exemplo, e Pedro, apóstolo, eles foram autores do seu próprio pecado. Aliás, o mal, ele já estava presente antes da criação do homem, presente na criação no jardim do Éden.
Deus jamais criaria o mal, porque o seu caráter, o seu atributo, a sua natureza e essência é santa. A Bíblia diz em Abacuque que Deus é puro de olhos e não pode ver ou contemplar o mal. Aí vivemos no dilema das duas dicotomias, o querer e o permitir. O mal seria consequência das criaturas, dos seres. Deus odeia o mal. A palavra mal aí em Isaías 45:7 é ra, substantivo, significa adversidade, calamidade, destruição, aflição, defeito, dano, ferimento, injustiça. E adjetivo, ou seja, nocivo, o mal seria ra-a. Então a Bíblia diz que Deus cria, entre aspas, Bará, ou grande Bara, ou Bará. Mas na verdade Deus permite o mal, que o mal exista. Ele não criou o mal, mas ele usa o mal para o seu propósito, o seu querer, o seu plano, que é a salvação da humanidade, digamos assim. Então, respondendo a esse texto, entre outros, se Deus criou o mal, ou seria autor do mal, Isaías 45, versículo 7. Jamais Deus criaria o mal. Isso é uma blasfêmia, é antibíblico. Deus seria o autor do mal? Logicamente não, porque ele estaria em contradição, em choque com a própria santidade moral dele, Deus. A Bíblia diz que ele é santo, que ele é perfeito, que ele não muda. Como ele poderia ter criado o mal e o pecado?